Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Honra e força. Meus amados irmãos, é de grande utilidade para nós refletirmos sobre a situação atual da igreja e, olhando para os problemas e desafios que ela tem enfrentado, nós possamos nós mesmos nos precaver contra erros graves que têm acontecido e, ao mesmo tempo, tomarmos uma atitude mais responsável, seja para poder ajudar aos nossos irmãos a não caírem nesses erros que podem custar a salvação eterna deles, seja também para poder reparar o mal que está sendo feito e prevenir que outros sejam usados como instrumentos para difundir o erro, a mentira e o mal dentro da própria Igreja de Deus e também na sociedade. Nós, quando lemos a Sagrada Escritura, tal como a Igreja, e a interpretamos tal como a Igreja sempre a interpretou, entendemos com clareza quem é Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, dando a sua vida no sacrifício da cruz, pagando o preço pelos nossos pecados e alcançando-nos a graça da salvação que consiste nesta comunhão com Deus no amor por toda a eternidade. Jesus Cristo fez isto. A sua vida e o seu sacrifício foi para obter a nossa salvação. E ele funda a igreja, ele deixa a igreja, conforme está relatado no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 16, ele deixa a igreja com a mesma finalidade. Estabelece o São Pedro como primeiro Papa e dá esta responsabilidade a São Pedro e aos seus sucessores de apacentar a Igreja de Deus, conforme está relatado no Evangelho escrito por São João, capítulo 21, versículo 15 e seguintes, confirmando esta missão, confirmando esta autoridade, confirmando este dever que deve por eles ser desempenhado com a máxima perfeição, apacentar, conduzir o rebanho de Deus a fim de que atinjam esta bem-aventurança eterna. E a ordem de Jesus a todos os líderes da igreja, a todos os bispos que foram os apóstolos, os que foram os primeiros bispos da igreja, a ordem dele para os seus apóstolos e seus discípulos, antes dele subir aos céus, depois da sua ressurreição, foi esta. Basta procurar no fim do Evangelho, especialmente o Evangelho narrado por São Mateus, no capítulo 28, versículo 16 seguintes, e também no Evangelho narrado por São Marcos, capítulo 16, versículo 16 seguintes, onde Jesus diz com todas as letras: Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei de todos os povos meus discípulos, ensinai-os a obedecer tudo quanto vos prescrevi. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Ora, disso se depreende o quê? Primeiro, que Jesus ele podia dar esta ordem porque ele é Deus. Nenhum outro fundador de religião anterior ou posterior a ele teria a mesma condição dele. Ele apenas é Deus. Ele veio nos trazer a religião, a verdadeira religião, o modo correto de nos relacionarmos com Deus, de forma a obtermos a sua misericórdia, a sua graça e assim termos o privilégio, embora não seja direito de nenhum de nós, mas o privilégio dado por Ele mesmo, de termos esta bem-aventurança eterna. Jesus Cristo é Deus. E, portanto, a religião que Ele traz, que é Ele mesmo, a nossa religião, a religião que Ele traz, a igreja que Ele funda, é algo que deve ser proposto a todos os homens em toda a terra, que devem ser chamados à conversão. É evidente que na época de Jesus havia centenas, talvez milhares de religiões. E Jesus, entretanto, ele, sendo Deus e com a sua autoridade divina, envia os apóstolos a todos os povos, de todas as culturas, para fazer de todos os povos, de todas as línguas, seus discípulos, ensinando estes povos a observar, a obedecer tudo quanto ele mandou. Este é o mandato missionário da igreja. Esta é a razão de existir da igreja. Ela existe para continuar a obra salvífica de seu fundador, Jesus Cristo,
comunicando aos homens a verdade que salva, que liberta, não é? Que conduz a esta salvação, e ao mesmo tempo a graça de Deus que justifica o homem e que o torna digno de ter o Senhor. Esta é a função da igreja, anunciar a verdade e comunicar a graça por meio dos sacramentos. Por isso Jesus, ele mostra a obrigatoriedade, a necessidade de se receber esta graça através dos sacramentos. Ele vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e não for batizado será condenado. Portanto, o batismo é necessário, mas não apenas o batismo. Ele vai falar a respeito também da Eucaristia. Lá no Evangelho escrito por São João, a partir do capítulo 6, versículo 51, ele vai falar, no seu discurso eucarístico, da necessidade de se viver na comunhão com ele, demonstrada e significada na Santíssima Eucaristia, que é a sua própria carne, o seu próprio sangue. Ele vai dizer: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem não come minha carne e não bebe meu sangue não terá a vida eterna, não poderá se salvar. A Eucaristia é necessária para a nossa salvação. E quem diz isto é o próprio Jesus. Também, para se obter o perdão dos pecados, Jesus, ele coloca este dom maravilhoso, incrível, este dom inestimável nas mãos dos seus sacerdotes. Lá no Evangelho escrito por São João, no capítulo 20, versículo 21, 23, narra justamente o momento em que Jesus institui o sacramento da confissão, dando aos seus apóstolos, que foram os primeiros bispos da igreja, o poder de perdoar os pecados em nome de Deus, ou de não perdoá-los. Jesus diz: recebei o Espírito Santo. O pecado de quem vocês perdoar estará perdoado. O pecado de quem vocês não perdoar não estará perdoado. Portanto, ele dá a estes seus apóstolos, que são o núcleo, né, da igreja nascente, dá a eles o poder de perdoar os pecados e, é claro, de transmitir àqueles que receberem a ordenação sacerdotal e episcopal o poder de fazer o mesmo. Portanto, Jesus estabelece a igreja, funda a igreja para que ela anuncie a verdade, ide a todos os povos, anunciai o evangelho e comunique a graça através dos sacramentos que, portanto, se tornam necessários pela vontade de Deus, se tornam necessários para a nossa salvação. Então, esta consciência de quem é Jesus Cristo, do que ele veio fazer, esta consciência do que é a igreja e da missão que ela recebeu do seu fundador, era muito clara para todos os cristãos até pouco tempo atrás. Especialmente era clara para os membros do clero, que são consagrados para justamente realizar este mandato missionário e chamar os povos à conversão em Cristo, independentemente da cultura, da língua, do lugar onde eles estejam, ou da religião, melhor falando, da tradição religiosa que eles possuam. Evidentemente que o evangelho não vai ser e nem deve ser imposto a ninguém. Não deve ser conquistado à força, como fazem, por exemplo, os muçulmanos. Não. Mas nós temos o dever diante de Deus de fazer aquilo que os nossos irmãos missionários fizeram durante toda a história, né? Há muitos às custas de sua própria vida, martirizados, preparando o caminho para outros. Quantos que morreram, quantos tombaram, acreditando, portanto, nesta doutrina de Nosso Senhor, imbuídos desta certeza que a fé nos dá, de que a maior caridade que um ser humano pode ter para com o outro é ajudá-lo a conhecer a Deus e, mais ainda, ajudá-lo a voltar-se para Deus, ajudá-lo a viver nesta graça que alcançará para este mesmo ser humano a felicidade eterna. Não existe caridade maior do que esta. Neste sentido é o que Jesus fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. E os missionários que nos precederam na fé fizeram justamente isso. Homens que deixaram os seus lares, as suas famílias, as suas pátrias, e se embrenharam por este mundo em civilizações que não conheciam, em comunidades, no meio da selva, no meio das florestas, enfim, em outros povos hostis ou não, para poder levar a palavra de Deus. Tanto que muitos deles foram martirizados. Muitos, milhares deles morreram neste esforço. Mas, por fim, Deus sempre coroou a fidelidade, o esforço, o amor dos seus missionários, dando à igreja muitas e abundantes conversões.
E em todos os lugares onde o cristianismo foi anunciado, onde as pessoas aderiram à fé, houve sempre uma elevação da cultura, uma elevação dos costumes, porque é isto que o evangelho faz. Ele não atropela as culturas, mas ele purifica, aproveitando aquilo que tem de bom nos costumes dos povos, na cultura, portanto, dos povos, e eliminando aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo que é contrário à dignidade humana. Por exemplo, quando Cabral chegou ao Brasil, por volta de 1500, então, muitas tribos no Brasil, haviam centenas de povos indígenas inimigas entre si, era muito comum entre eles o canibalismo, a antropofagia, era muito comum entre eles, como ainda existem em algumas, não naquele mesmo grau, mas existem em algumas. No Brasil ainda há mais de 100 tribos isoladas, que conservam os seus costumes, algumas que nunca tiveram contato com a civilização, outras que tiveram algum contato muito pouco, mas algumas ainda conservam práticas que são realmente abomináveis, como o canibalismo, como o assassinato de crianças, como este assassinato de maneira cruel. Muitas vezes, crianças ou defeituosas, ou crianças que são gêmeas, ou crianças que, segundo o pajé, o feiticeiro da turma, na tribo, possa estar então ali possuída de algum espírito ou que cause azar ou maus agouros para a tribo, elas podem ser enterradas vivas, ou simplesmente abandonadas para morrerem à míngua. Esse tipo de prática, assim como também a poligamia, assim como um tratamento muito degradável para a mulher, né, que é sempre encarregada dos trabalhos mais pesados, enfim, e desvalorizada. E esse tipo de costume, onde existia e o cristianismo chegou, eles foram sendo corrigidos. E, sobretudo, o que é mais importante, estes povos tinham práticas de idolatria. Tinham rituais que os padres descreviam, e de fato assim eram, rituais satânicos. Porque quem é que inspira uma pessoa ou uma comunidade a matar uma criança, a enterrá-la viva? Será que é o Espírito de Deus? Evidente que não. Quem é que inspira uma tribo a matar o seu inimigo e a assá-lo e a comê-lo? Então, será que é o Espírito Santo? Evidentemente que não. Quem é que inspira, enfim, uma tribo a colocar um peso tão grande nas costas da mulher, no sentido confiando, obrigando e carregando-a dos serviços mais pesados e servindo tantas vezes simplesmente como objeto para os homens? Enfim, tudo isto não podemos entender que seja inspiração de Deus. Por isso, onde o cristianismo chegava, ia corrigindo. Do outro lado, havia e há elementos, em todas as culturas existem, elementos positivos também, que são absorvidos pelo cristianismo, que são, por assim dizer, elevados, santificados pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sendo Ele o Criador de todo o ser humano, então é muito comum que se possa elevar, ele que conhece o ser humano que criou, elevar mais ainda com a própria doutrina que ele deixou. Esse seria o normal de se acontecer. Mas acontece o quê? Em nossos dias, nós temos assistido uma inversão completa desses valores. Perdeu-se, por parte dos cristãos e também, ou talvez podemos dizer especialmente por parte da hierarquia, esta consciência da sua própria missão. Nós hoje, nas nossas paróquias, em maneira geral, basta analisar a situação. Como andam as nossas dioceses, como andam as nossas paróquias, as nossas comunidades. Quantas pregações dos nossos sacerdotes, dos bispos, enfim, em maneira geral, dos nossos missionários, mas especialmente de bispos e sacerdotes, quantas pregações que realmente têm por base a preocupação com a salvação das almas, a preocupação com a santificação daquelas pessoas, de que o seu rebanho aprenda a verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e se adeque à verdade, a fim de que, levando uma vida santa, possa então se salvar. Quantos têm este zelo, essa preocupação, que foi a preocupação que moveu, foi o impulso que moveu todos os apóstolos, que moveu São Paulo a evangelizar o mundo quase todo conhecido do seu tempo, que levou a cada um deles a serem mártires para poder fazer com que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo e vivessem segundo os seus ensinamentos, porque foi isso que Jesus disse no Evangelho. Eles levaram a sério
este mandato missionário de nosso Senhor, a igreja sempre levou a sério. E a pergunta que se faz agora é o seguinte: por que a maior parte dos bispos não leva a sério este mandato missionário? Por que a maior parte dos padres não leva a sério este mandato missionário? Porque não há mais preocupação com a salvação das almas. O que tem acontecido? Muitos deles perderam a fé, evidentemente, porque quando se deixa de anunciar aquela fé com vigor e com a caridade que se exige para quem consagrou a sua vida a Deus, evidentemente porque se deixou de crer. Ou porque deixou-se de ter um amor suficiente. Às vezes pode-se crer, mas não se tem amor suficiente às pessoas ao ponto de sacrificar a própria vida. Ou seja, de anunciar com destemor, no meio deste mundo hostil de hoje ao cristianismo, anunciar com destemor a vontade de Deus. Então, meus irmãos, tudo que está acontecendo, no fundo, tem por base, né, esta perda da fé, a perda da consciência da missão que a própria igreja tem, que os próprios bispos e sacerdotes têm. E nós precisamos recuperar isso através do nosso testemunho, através do estudo da verdadeira doutrina, através de muita oração e penitência. Muita oração e penitência. E o trabalho, ele é lento, mas ele precisa ser feito. Evidente é que nós não somos capazes de salvar o mundo inteiro, mas nós podemos influenciar positivamente àqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos cobrar de nossas autoridades enfim, fica na consciência deles fazer aquilo que é certo ou não. Mas no que depender de nós, ao menos nós temos que lutar para esclarecer os nossos irmãos qual é o caminho. Qual é o caminho que conduz à santidade? E o critério não é o que a gente acha, ou a nossa vontade, ou, enfim, alguma ideologia que a gente tenha simpatia. O critério é um só. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como o ensina a Igreja por estes 2000 anos. Este é o nosso critério. A Igreja, o seu magistério, aquilo que ela sempre ensinou, de acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição, de acordo com o seu magistério. É isso que tem que ser ensinado. E neste contexto atual, né, nós estamos tendo um grande problema, está na iminência a realização deste Sínodo da Amazônia, que está propondo justamente isso, uma revolução na igreja. Eu não havia estudado o documento de preparação para o Sínodo, que foi lançado em junho, portanto, aí nós estamos no mês 9, há 3 meses atrás. Não havia lido, havia ouvido os rumores, já sabia de muitas dessas ideias que queriam propor, etc., mas não pensava que a coisa seria em tal proporção e de maneira tão explícita como foi. Quando estudei agora este documento chamado de preparação para o Sínodo, o Instrumentum Laboris, né, um documento preparatório que foi feito por um grupo de padres, bispos e cardeal, tendo à frente o cardeal Cláudio Umes. Cláudio Umes foi arcebispo de São Paulo e também foi prefeito para a congregação do clero. Ele é um grande amigo, talvez o maior amigo de Papa Bergoglio, né, do Papa Francisco. Foi ele quem sugeriu ao Bergoglio o nome Francisco. Portanto, o Papa Francisco marcou esse sínodo extraordinário da Amazônia e colocou aos cuidados de seu amigo, que tem uma mentalidade revolucionária, que tem a intenção não apenas de favorecer o sacerdócio de homens casados, mas também de favorecer o sacerdócio feminino, de mudar a liturgia da igreja, a disciplina da igreja, também de propor uma mudança completa e radical na base própria, né, da nossa espiritualidade, propondo a espiritualidade indígena como critério, como base, como inspiração, né, como modelo para que nós possamos renovar a nossa fé e assim entrarmos em harmonia com o cosmos, com a natureza, aprendendo com os índios como fazer isto. Então muda-se completamente o foco. Ao invés de nós evangelizarmos os índios ou os povos autóctones, enfim, nós temos que aprender com eles aquilo que Deus já inspirou a eles. Portanto, eles não precisam da revelação do Evangelho, porque eles já têm uma cultura, eles já têm uma espiritualidade, eles já têm todo um conjunto de rituais e de crenças que garantem, vai dizer isto o Sínodo, que são essenciais e garantem esse equilíbrio cósmico, este equilíbrio entre a natureza, entre as pessoas, entre si e assim por diante. Então, isto que vai propor o Sínodo.
No fundo, este documento preparatório, ele é um documento profundamente revolucionário que muda não apenas a doutrina dogmática da igreja, mas ele muda também o objeto de ação da própria igreja, que no caso seria o bem e a salvação das almas, como nos ordenou nosso Senhor Jesus Cristo, para apenas uma figura de uma ONG, de uma ONG que luta para preservar o meio ambiente e fazer com que os homens possam viver de maneira primitiva, aprendendo com os índios a viverem na floresta, a viverem de maneira tranquila, sem agredirem nada à natureza, porque a natureza é sagrada e ela deve ser por nós não apenas respeitada, mas na linguagem dos índios e na mentalidade deles, adorada. Porque eles são panteístas. A religião indígena, em maneira geral falando, ela é uma religião naturalista. Não há o reconhecimento de um Deus transcendente, ou seja, de um Deus que esteja acima da criação e portanto, tem autoridade sobre todos, né? Não há o reconhecimento disso. Para eles, a Deus e a natureza se confundem, então tudo é sagrado. Por isso eles adoram o espírito da floresta, por isso eles adoram, né, as árvores, adoram então as samambaias, adoram os jacarés, adoram, enfim, a mata e assim por diante. Porque tudo é sagrado, tudo é Deus. Esta é a ideia do panteísmo, é a ideia dos índios. Enfim, e o cardeal Umes, assim como aqueles que estão auxiliando e aqueles que fizeram a preparação deste documento, têm o mesmo pensamento. O que rege este instrumento laboris o que está por trás, o fundo, é esta teologia indígena, que não é outra coisa do que teologia da libertação. E o que é a teologia da libertação? É esta doutrina, esta forma de ver o mundo, esta forma de ver a fé, o evangelho, de maneira completamente deturpada, numa ótica revolucionária. No fundo, em outras palavras talvez mais simples, a teologia da libertação é a infiltração comunista dentro da igreja. A infiltração comunista, socialista, marxista dentro da igreja, que tem a finalidade de instrumentalizar a igreja para ajudar a estabelecer no mundo a revolução socialista comunista. Mas em termos mais amplos ainda, o comunismo é apenas mais um braço de atuação deste grupo que quer estabelecer no mundo a nova ordem mundial. O comunismo é um dos braços, assim como a maçonaria é um dos braços também, assim como outros movimentos revolucionários ou de destruição da cultura, especialmente ocidental, ou dos valores que possam impedir o estabelecimento de uma nova ordem mundial, são também braços, tentáculos desta mesma hidra, deste mesmo organismo, esses esquemas, né, que buscam estabelecer um governo totalitário no mundo, que por fim, nós já sabemos, pela própria Escritura, tem por finalidade última, né, colocar o mundo aos pés do anticristo. Evidentemente que estas pessoas, cardeais, bispos, padres e outros que estão atuando para realizar o sínodo da Amazônia, muitos acham que estão fazendo uma coisa boa, muitos pensam que estão atuando de maneira gloriosa a ajudar a humanidade, a igreja, etc. Há certamente aqueles que são infiltrados também. Não dá para julgar a consciência e o coração de ninguém. Nós olhamos para as ideias e olhamos para os resultados. E quanto às ideias e quanto aos resultados, nós podemos falar sem sombra de dúvidas que o que foi proposto por esse sínodo é uma completa apostasia. E isto nas palavras não minhas, nas palavras de pessoas muito, muito eminentes, de pessoas que têm uma estatura intelectual, moral, uma estatura eclesial muito elevada, como, por exemplo, cardeais que são fiéis à doutrina e que têm se mostrado como baluartes da fé neste tempo de apostasia, como o cardeal Brandmüller, que é um alemão. O cardeal Joseph Brandmüller é um alemão e que tem 90 anos, uma sumidade, um homem que tem uma grande sabedoria, um dos maiores entendedores de história da igreja, foi presidente do Pontifício Conselho de Ciências Históricas por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos. E ele foi um dos que também assinou, foi um dos 4 cardeais que assinou aquele documento chamado Dúbia, né, quando se pediu ao Papa Francisco esclarecimento acerca do documento controverso chamado Amoris Laetitia, onde parece subentendido que se poderia dar a comunhão para pessoas que vivem em adultério, segundo a união e assim por diante.
E como a coisa estava confusa, eles pediram esse esclarecimento, mas, infelizmente, até hoje, o Papa Francisco nunca quis responder. Sabe que esses cardeais, 2 deles já morreram e ainda 2 continuam vivos. O cardeal Raimund Burke, um americano, e também o Brandmüller, que é este alemão. Além do cardeal Brandmüller, o próprio Raimund Burke, que foi o outro da lista dos 4 que estão lutando aí pela fé e que pediram esclarecimentos ao Santo Padre, além deles, também outros 2 grandes cardeais. O cardeal Sara, que é prefeito da Congregação para os Sacramentos, que é um africano. Ele pediu também, aliás, observou que o sínodo, de acordo com este documento preparatório, propõe uma grande ruptura com a tradição, com a doutrina, que a Igreja sempre ensinou. Também o cardeal Raimund Burke vai na mesma linha, criticando esse instrumento Laboris e fazendo observar que é uma grande ruptura com a fé católica, com a fé cristã. Depois, um ex-presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, um outro alemão, chamado Gerhard Miller, ele também observou que este instrumento Laboris, o caminho para onde está que está levando este sínodo, é um caminho de ruptura com toda a tradição e que se trata de algo realmente muito perigoso para a vida da Igreja e para o futuro de todos nós cristãos. Portanto, o cardeal Brandmüller, que foi esse primeiro que citei, ele disse o seguinte, que esse instrumento Laboris é um documento herético e é um convite à apostasia. São palavras muito fortes, mas muito verdadeiras. Se vocês pegarem e lerem, não é um documento muito extenso, tem apenas 60 páginas, 59 para ser mais preciso. Então, dividido em 3 partes. Né? A primeira parte que fala sobre a suposta voz da Amazônia, fazendo uma espécie de análise sociológica, enfim, da situação, falando sobre o território, o tempo, sobre o diálogo, a vida na Amazônia. Depois tem uma segunda parte que fala desse o que significa essa ecologia integral, né? E do clamor da terra e dos pobres, mostra como que essa ecologia integral, como que deve realizar-se essa conversão ecológica integral pela qual deve passar a Igreja e todos os cristãos e todas as pessoas do planeta. Ou seja, aprendendo com os índios, né, como cultuar esses espíritos que eles cultuam e como fazer estes rituais que eles fazem e como desta forma aprender a conviver em harmonia com a natureza e com o cosmos, assim por diante. Chegando ao ponto de usar a palavra que aprender estes rituais, resgatá-los e realizá-los é essencial para o equilíbrio. É isso mesmo. O documento vai usar esta palavra, é essencial e que a Igreja deve passar por esta conversão. Mas que loucura que é esta? É de uma insanidade tão grande o que diz nesse documento, ao ponto de que o cardeal, por isso, com toda a sua autoridade, disse: trata-se de um documento herético que renega a fé católica e que quer estabelecer uma religião naturalista com uma roupagem, com uma casca enganadora cristã, entende? Porque na verdade não tem nada de cristianismo. Não é anúncio de Jesus Cristo, não é anúncio da doutrina, porque eles dizem que aquilo que os nossos irmãos fizeram no passado, aquilo que os missionários fizeram, evangelizando, como São José de Anchieta, como Padre Manuel da Nóbrega, como tantos outros, São Turíbio de Mogrovejo, tantos outros que atuaram na América Latina, evangelizando os índios, que o que eles fizeram foi uma agressão. E quando fala agressão, é no sentido de terem anunciado aos índios uma doutrina e uma cultura diferente da deles. Então, eles consideram um absurdo esta evangelização que a Igreja fez durante esses 2000 anos, que nós não temos que ensinar nada para os índios. Nós temos que aprender com eles a adorar o que eles adoram e a viver na harmonia que eles vivem com a natureza. Como se a evangelização fosse um mal, portanto. Há um desses teólogos da libertação, um grande nome, grande expoente, né? Chamado esse Paulo Suez. Paulo Suez é um jesuíta, um teólogo alemão, né, para variar, que vai falar justamente isto, mudando aquilo que a Igreja ensina sobre ela mesma como instrumento de salvação para toda a humanidade. Ele vai modificar isto e vai dizer: fora da cultura não há salvação. Quer dizer, fora da cultura, o que vai salvar é a pessoa viver a sua cultura. Por isso que nós não podemos tirar o índio da sua cultura, nós não podemos evangelizá-los. Antigamente, então, todos buscavam cumprir o mandato missionário da Igreja, levando a doutrina de Jesus
o ensinamento sobre a pessoa e a doutrina de Jesus, por acreditar que ele é Deus, é o único Salvador, conforme ele mesmo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, entretanto, estas palavras foram esquecidas, não apenas esquecidas, têm sido combatidas, relativizadas e combatidas. Tem se visto isto, tem se olhado para essas palavras apenas como uma opinião e mesmo assim já ultrapassada e que não deve, então, nos influenciar. Então, a demência chega a tal ponto, né, que a proposição da adoção, do aprendizado e do resgate dessa espiritualidade indígena e desses cultos indígenas e desses rituais indígenas, elas devem ser feitas para se restabelecer o equilíbrio ecológico e faz parte, portanto, desta conversão integral. É isso que fala o documento. Peguem e leiam o que está escrito lá. Entende? Há muito mais coisas, então não vou aqui fazer um resumo, porque já fiz isto em outros áudios. Mas o que gostaria de acentuar para vocês é a necessidade de se despertar para o momento que nós estamos vivendo e que cada um de vocês tem a responsabilidade. O que vocês acham que vai acontecer com você? O que você acha que vai acontecer com você se você for indiferente ao momento que nós estamos vivendo? Você acha que você não vai ter que responder diante de Deus pela sua omissão, pela sua preguiça ou pelo seu desinteresse em aprender as coisas da fé e pela sua falta de disposição ou de coragem, o que quer que seja, em defender a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo? Você vai ter que responder diante de Deus. Você que é leigo, você que é sacerdote, vocês que são bispos, todos vão ter que responder, sabe? Não é possível. Depois que eu li esse instrumento Labores, eu fiquei muito impressionado, embora já estude isso há muito tempo, toda esta infiltração marxista, comunista, revolucionária dentro da igreja, maçônica e assim por diante. Já sabia também das intenções do sínodo em vários pontos, mas eu pensava que eles seriam mais discretos, pensava que eles seriam assim mais sutis, e na verdade não são. Na verdade eles são bastante explícitos no documento. Esse documento de preparação para o sínodo, né? Lembre-se que quem está à frente é o cardeal Cláudio Umes, amigo do Papa Francisco, e que tem como vice, importante observar isso também, né? Ele tem como vice, né? Ele é o relator geral do sínodo, é o relator geral, aquele que vai então fazer a composição, recolher ali as opiniões finais e vai fazer o relatório e apresentar ao Papa. Ele tem como vice um bispo aposentado alemão que trabalhou na região amazônica no Xingu, chamado Dom Erwin Klautler. Esse Dom Erwin Klautler, ele, durante toda a sua vida de bispo, ele nunca batizou um indígena. E disse que jamais batizaria. Quer dizer, é esse tipo de gente que está fazendo esse documento. Esse tipo de bispo que perdeu a fé, apóstata, que não acredita mais em nosso Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador. Não acredita porque isso aqui não é juízo, isso aqui é uma constatação. Porque se eu acredito que Jesus Cristo é o único Deus e Senhor, se eu acredito que Ele é ao bem e a felicidade para todos os homens, como é que eu posso deixar de anunciá-lo às pessoas, aos indígenas ou a quem quer que seja que não o conheça, movido pelo desejo que essas pessoas sejam felizes, que eles possam participar desta bem-aventurança eterna? E seria muita falta de caridade, seria uma monstruosa falta de caridade. Mas o que melhor explica não é nem a falta de caridade, o que explica realmente é a perca da fé, é a apostasia. Porque quando eu não acredito que Jesus Cristo é necessário para a nossa salvação, então eu vou acreditar o quê? Na cultura ou em qualquer outro ritual ou em qualquer outro Deus que o mundo apresente. Então, depois que li este documento e vendo como é explícito em suas linhas heréticas contrárias à doutrina da igreja, a pergunta que eu me faço é o seguinte: por que está acontecendo este silêncio por parte da maior parte dos padres e dos bispos? No Brasil só houveram 2 bispos que eu saiba que se pronunciaram. Um bem explicitamente, corajosamente, que foi Dom Ascona, Dom José Luiz Ascona, que é bispo emérito lá da Ilha do Marajó, que trabalhou na região amazônica durante mais de 30 anos, que conhece muito bem aquilo lá e que, lendo o instrumento Labores, este documento preparatório, ele disse que este documento não reflete o rosto da Amazônia, né? Em nenhum momento é citada a cruz de Cristo, é apresentado Jesus como Deus e Salvador e em nenhum momento há um chamado a conversão a Jesus Cristo e a proposição, portanto, ali da sua doutrina e dos sacramentos como meio de santificação. Muito pelo contrário. A igreja é que é chamada a uma conversão. Podem ler o documento e constatarem isto. Em muitos momentos, eles vão dizer a igreja precisa passar por esta conversão, né? Que a igreja tem que evangelizar ali, não é anunciar Jesus Cristo. Evangelizar é aprender a doutrina dos índios, os seus rituais, a adoração que eles fazem, esse monte de espíritos
e assim por diante, e praticar e anunciar isto aí. E fala mais ainda, que nós temos que abrir lugar nos meios de comunicação católicos para que eles possam, então, anunciar essa doutrina. Uma coisa muito séria também, né, em relação a este público a qual é destinado o Sínodo da Amazônia. Veja, que na região amazônica, a Amazônia chamada Amazônia Legal, no caso, falando aqui do Brasil, é composta por 9 estados. E estes 9 estados somam um total de habitantes de 25 milhões e meio. 25 milhões e 500 mil habitantes, aproximadamente. O número de indígenas que há nesse território da Amazônia Legal é de 208, 210 mil índios. Então, isto quer dizer, você pega esses 208 mil e compara com 250 milhões, é menos de 1%, é 0,7%. Então, enfim, e quer se colocar aquilo lá como o rosto da Amazônia, como se fosse, enfim, ali a cara de todo mundo, quando mais de 99% não se trata, portanto, de índios. Enfim, não que se deva desprezar os índios. Aliás, os índios nessa história eles são muito mais vítimas do que outra coisa. Não são os índios que estão propondo essa maluquice, todas essas heresias aqui. São teólogos da teologia da libertação, disfarçado de teologia indígena, disfarçado de ecoteologia, que estão propondo isso. E aqui está um detalhe muito sério. A maior parte desses teólogos são de língua alemã, são teólogos alemães, e a Conferência Episcopal Alemã está investindo pesadamente, deu muito dinheiro para poder fazer a preparação para o sínodo, para esta organização a chamada REPAN, né, Rede Eclesial Pan-Americana, Pan-Americana, melhor falando, que preparou, recolheu os testemunhos, ouviu comunidades e apresentou num viés bastante ideológico as suas conclusões para que este documento, o documento de preparação, o instrumento Laboris, fosse elaborado. Então, o que acontece? Por que os alemães estão investindo tanto? Por que eles estão fornecendo o dinheiro e também esta base intelectual, essa teologia amalucada, essa teologia herética? Porque eles querem promover uma revolução na igreja deles e a partir dali em todo o mundo. Lembrem-se que o homem que fez a Revolução do Ocidente foi Martinho Lutero, um alemão também, em 1517. E agora surgem outros alemães, claro que não são todos, né? Prova disso é o grande Papa Bento XVI, um dos maiores teólogos vivos atualmente e um gigante na defesa da fé. Então, inclusive esses cardeais que se pronunciaram, 2 deles são alemães, o Brandmüller e o Gerhard Müller. Eles são ferrenhos defensores da fé, são baluartes defensores da fé nesse tempo de apostasia. Mas, fora estas exceções que existem, graças a Deus, a maior parte, a Conferência Episcopal Alemã como um todo, tem a intenção de mudar a estrutura da igreja, sabe? E estão usando o sínodo como forma de alcançar estas mudanças, né? Para poder quebrar a hierarquia, porque eles querem a democratização, não querem este poder na mão dos sacerdotes, querem então distribuir o poder para os leigos e assim por diante. Eles querem quebrar o celibato sacerdotal de forma a ordenar homens casados, enfim, e querem a ordenação de mulheres, coisa que a igreja já bateu o pé, já disse que nunca fez e nunca vai fazer, mas eles querem, e o Sínodo da Amazônia propõe tudo isso, né? Propõe também a aceitação, a mudança da moral sexual. Eles querem, então, que a igreja tenha uma atitude de aceitação da homossexualidade, da ideologia de gênero, e que a igreja possa, então, aceitar a comunhão de todas as pessoas, independentemente da forma como vivem, seja em casais, pares, não casais, pares homossexuais, sejam então pessoas que vivem amancebadas em adultério, todos devem ser admitidos, não pode haver restrições nos sacramentos. É isso que eles querem. É uma mudança estrutural da liturgia, da moral, da doutrina, da dogmática e assim por diante. Querem relativizar a nossa fé, querem colocar o cristianismo como uma expressão de fé entre muitas outras, e que ninguém tem que sair da sua igreja, da sua doutrina, da sua cultura, da sua religião, da sua idolatria, para poder então se salvar. Todos irão para o céu, nem sabe se esse céu existe na verdade, porque inferno mesmo eles já negam há muito tempo, né? Mas, enfim, é isso que eles querem, uma religião naturalista, que não tenha doutrina, que não tenha dogmas, que não tenha exigência moral nenhuma para ninguém. E os alemães defendem isto e por isso estão investindo no Sínodo da Amazônia. Por isso, o próprio Gerhard Müller, o próprio Brandmüller, melhor falando, denunciou também essa presença massiva de alemães, né, na preparação do Sínodo. Houve 2 reuniões de preparação.
Uma nos Estados Unidos, em Washington, outra em Roma, e havia vários teólogos de língua alemã. Muitos deles nunca colocaram os pés na Amazônia. Entretanto, estavam ali colocando as diretrizes para o sínodo. Meus amados irmãos, o que está acontecendo, portanto, é de uma gravidade muito grande e exige de nós atenção, estudo, oração e denúncia. Eu não vou me estender mais neste alerta, que já está bastante longo este áudio, mas gostaria que vocês prestassem atenção para a gravidade daquilo que nós estamos vivendo e procurem estudar. Baixem este instrumento Laboris, leiam, sabe? Baixem também as críticas desses grandes cardeais, vocês vão encontrar na internet sobre isso. Baixem, leiam os comentários, as críticas, por que é algo realmente herético, diabólico, apóstata, toda a proposição que está sendo feita ali. Vejam o perigo que isso vai significar para a nossa fé, o racha que isto pode significar para a nossa igreja. Está entendendo? E não é um racha, talvez vão ser vários rachas se as ideias que estão ali vingarem. Mas ainda há tempo pela oração, pela penitência e pelo anúncio profético e corajoso, pela denúncia dessas mazelas que estão propostas para serem discutidas no sínodo, está em tempo ainda de sensibilizar as nossas autoridades e fazer ver que existem ainda católicos que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam na igreja que tem 2000 anos, que acreditam neste mandato missionário e que acreditam que Jesus é o único Deus e Salvador e que ele deve sim ser anunciado a todos os povos e que não se deve perverter a doutrina da igreja para agradar nenhuma cultura moderna ou para agradar, sobretudo, teólogozinhos comunistas, teólogozinhos aí cheio de merda na cabeça, que não tem por peito a salvação de ninguém, mas apenas a difusão de suas ideias tresloucadas a despeito e em contradição com a verdade eterna de nosso Senhor. Vamos então fazer isto, estudar, vamos procurar rezar e procurem também denunciar. Entre na internet, onde tiver vídeos de bispo, de padre, de quem quer que seja apoiando o sínodo, vai lá e coloca negativo, faça um comentário criticando, também escreva, escreva aí para essas iniciativas que tem de abaixo-assinado contra o sínodo, pedindo ao Papa que não aceite essas teses aí que estão sendo propostas para o sínodo. Enfim, faça isto e de alguma forma suplique a Deus a misericórdia, porque os tempos são muito difíceis e se nós não fizermos nada, nós iremos ter que responder diante de Deus pela nossa omissão. E depois, desperte o seu padre e o seu bispo, porque é escandaloso, melhor falando, o silêncio dos bispos. Aqui no Brasil disse, foi Dom Ascona que falou e também o Dom Fernando Rifan escreveu um artigo, não foi muito contundente, mas escreveu pelo menos um artigo, embora foi pouco divulgado. Mas esses dois bispos que se manifestaram. De restante, onde é que estão os defensores da fé? Os sucessores dos apóstolos, será que não conseguem enxergar aquilo que os cardeais, esses grandes cardeais enxergaram? Não conseguem enxergar aquilo que Brandmüller enxergou? Como que é herético, como que é pernicioso, como que conduz à negação da fé? Aquilo que está sendo proposto pelo sínodo, para o sínodo, através desse instrumento Laboris? Não conseguem enxergar o perigo que será para suas ovelhas e seu rebanho? Por que estão calados? Por que os sacerdotes não estão dizendo nada? Grande parte, com raras exceções. Então, os leigos precisam se levantar, os bons sacerdotes precisam se levantar, os bispos que têm fé, não são muitos, mas aqueles que têm, precisam se levantar e denunciar essa situação, porque nós iremos um dia, certamente, ser cobrados por Deus. Mas não é só por isso, é questão de caridade, é questão de amor à verdade, é questão de amor à alma das pessoas, a fim de que não deixe que elas se confundam tão facilmente com estes que vieram inspirados pelo inimigo, conscientes ou não, mas que estão gerando confusão, gerando desordem e levando as pessoas à perda da fé. Peçamos à Santíssima Virgem que nos assista nessa nossa luta contra toda essa corrente revolucionária que está atuando dentro da igreja, querendo instrumentalizar a igreja para fins negativos, colocando-a a serviço da nova ordem mundial. Peçamos à Santíssima Virgem que nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê perseverança, nos dê então todos os meios, nos dê todos os dons necessários, a fim de que nós possamos lutar pela verdade e pela salvação, pelo bem e salvação das almas, conforme a vontade de Deus nosso Senhor. Então, irmãos, aqueles que desejam se aprofundar no assunto do Sínodo da Amazônia, podem se inscrever no canal, ativar o sininho, que durante esta semana estaremos enviando aí alguns áudios, fazendo alguns vídeos para poder aprofundar no tema. Estaremos estudando o instrumento Laboris nos seus pontos principais, pelo menos fazendo um comentário. Então, durante toda a semana haverá, cada dia, um novo vídeo esclarecendo
pontos referentes a este instrumento de preparação para o Sínodo da Amazônia. Então não deixe de se inscrever e de ativar o sino para você receber a notificação da postagem do vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força.